Três histórias. Naquela noite, ele foi para a cama sem o mínimo sono, encarando o relógio que ficava sobre o criado mudo. Tinha sido a noite mais tediosa possível. Preparar a lasanha congelada deixou sua mãe tão cansada que ela pegou no sono 5 minutos depois que começou o West End. Cono detestava aquele programa, mas mesmo assim se certificou que estava sendo gravado para que ela assistisse. Colocou um cobertor sobre a mãe e foi lavar a louça. O celular tocou, mas não a acordou. Quando viu que era a mãe de Lily e deixou cair na caixa postal. Fez a lição de casa na mesa da cozinha, parando na tarefa da tal escrita da vida que a senhora Marx tinha passado. Foi para o quarto. Ficou um pouco na internet antes de escovar os dentes e ir para a cama. Mal tinha apagado a luz quando sua mãe, pedindo mil desculpas e totalmente grogue, apareceu para lhe dar um beijo de boa noite. Alguns minutos depois, ele a escutou vomitando no banheiro. "Precisa de ajuda?" perguntou da cama. "Não, querido." Ela respondeu, a voz fraca. "Já estou meio que acostumada." Era isso. Quando também estava meio que acostumado. O segundo e o terceiro dia após o tratamento eram sempre os piores. Eram os dias em que ela ficava mais cansada, os dias em que mais vomitava. Tinha se tornado quase normal. Depois de um tempo, o barulho parou. Ele escutou o clique da luz sendo apagada e a porta do quarto encostada. Isso tinha sido há 2 horas, e ele continuava acordado, esperando. Mas o quê? O relógio indicava 00:05. Depois, 00:06. Examinou a janela, bem fechada, embora a noite tivesse agradável. O relógio marcou 00:07. Levantou e foi até a janela, e olhou para fora. O monstro estava parado em seu jardim, encarando-o. "Abra", disse o monstro, sua voz nítida como se não houvesse uma janela entre eles. "Quero conversar com você." "Falou", Cono respondeu, mantendo a voz baixa. "Porque é isso que os monstros querem, né? Conversar." O monstro sorriu. Era uma visão apavorante. "Se eu precisar entrar à força", falou ele, "eu ficarei bem feliz em fazê-lo." Ele levantou seu punho de galho retorcido, pronto para estraçalhar a parede do quarto. "Não!" exclamou Cono. "Não quero que você acorde a minha mãe." "Então venha aqui fora." O monstro exigiu. E mesmo dentro do quarto, Cono foi mudado pelo odor úmido de terra, madeira e seiva. "O que você quer de mim?" Cono perguntou. O monstro pressionou o rosto contra a janela. "Não é o que eu quero de você, Cono O'Malley", disse. "É o que você quer de mim." "Não quero nada de você", Cono falou. "Ainda não", falou o monstro. "Mas vai querer." "É apenas um sonho", Cono disse a si mesmo no quintal, observando a silhueta do monstro recortada pela lua. Cruzou os braços e o apertou com força, não por estar com frio, mas por não acreditar que tinha descido as escadas nas pontas dos pés, destrancado a porta dos fundos e saído para o quintal. Apesar disso, estava calmo, o que era estranho. Este pesadelo, pois com certeza era um pesadelo sem dúvida, era muito diferente do outro. Nada de terror, nada de pânico, nada de escuridão para começar. E ainda havia um monstro, iluminado com a mais clara das noites, se erguendo a uns 10, 15 metros acima dele, com sua respiração pesada no ar noturno. "É apenas um sonho", repetiu Cono. "Mas o que é um sonho, Cono O'Malley?" perguntou o monstro, curvando-se até aproximar seu rosto de Cono. "Quem ousará dizer que não é o resto que é um sonho?" Toda vez que o monstro se mexia, Cono escutava o ranger de madeira vergando e abrindo dentro daquele corpo enorme. Enxergava a força de seus braços, grandes galhos emaranhados que se enroscavam e se moviam sem parar, formando os músculos, ligados a um enorme tronco que era seu peito, coroado por uma cabeça na qual estavam dentes capazes de destroçá-lo em uma mordida. "O que você é?"
Perguntou Kono, apertando ainda mais os braços cruzados. Não sou um quê? Respondeu o monstro incomodado. Sou um quem. Quem é você, então? Os olhos ficaram enormes. Quem sou eu? Disse, a voz cada vez mais alta. Quem sou eu? O monstro parecia crescer na frente de Kono, ficando mais alto e mais largo, soprando um vento forte e repentino, envolvendo os dois em um redemoinho. E o monstro abriu tanto os braços, tanto que ele parecia grande o suficiente para alcançar horizontes opostos, tanto que parecia grande o suficiente para rodear o mundo. Tive tantos nomes quanto existi anos para contar o próprio tempo, rugiu o monstro. Sou Herme, o caçador. Eu sou Senuno. Eu sou Eterno Homem Verde. Um de seus enormes braços voltou e apanhou Kono, levantando-o no ar, o vento rodopiando, fazendo a pele de folhas do monstro encrespar. Quem sou eu? Ele repetiu, ainda rugindo. Sou a espinha dorsal da montanha. Sou as lágrimas dos rios que choram. Sou os pulmões que sopram o vento. Sou o lobo que mata o cervo, o falcão que mata o rato, a aranha que mata a mosca. Sou o cervo, o rato e a mosca que são devorados. Sou a serpente do mundo engolindo o próprio rabo. Sou tudo o que é indomado e indomável. Ele aproximou Kono de seus olhos. Sou a terra selvagem que veio até você, Kono O'Marley. Você parece uma árvore, disse Kono. O monstro esmagou até ele reclamar. Não é sempre que eu venho, menino, disse. Só em caso de vida ou morte. Faço questão de ser ouvido. O monstro afrouxou o aperto e Kono conseguiu respirar novamente. O que você quer comigo? Kono perguntou. O monstro arreganhou os dentes. O vento diminuiu e a quietude se instalou. Finalmente, disse ele, vamos ao que importa. O motivo pelo qual eu vim até aqui. O corpo de Kono tensionou, temendo o que estava por vir. O que vai acontecer, Kono O'Marley, prosseguiu o monstro, é que virei buscá-lo novamente em outras noites. O garoto sentiu seu estômago contrair, como se estivesse se preparando para receber um soco. E vou contar 3 histórias. 3 histórias de lugares por onde passei. Kono pestanejou. Você vai me contar histórias? Exato, respondeu o monstro. Bem, Kono olhou em volta, descrente. E o que tem de pesadelo nisso? Histórias são as coisas mais selvagens que existem, trovejou o monstro. Histórias perseguem e caçam e mordem. Isso é que os professores sempre falam, resmungou um garoto, e ninguém acredita neles. E quando eu terminar de contar as minhas 3 histórias, continuou o monstro, como se Kono não tivesse dito nada, você irá me contar a 4ª história. Ele se contorceu na mão do monstro. Não sou bom para contar histórias. Você me contará a 4ª história, o monstro repetiu, e será a verdade. A verdade? Não uma verdade qualquer, a sua verdade. Tá legal, falou o menino, mas você disse que eu ficaria com medo antes de tudo acabar. E isso não parece nada assustador. Você sabe que isso é mentira, o monstro respondeu. Você sabe que a sua verdade, aquela que você esconde, Kono O'Marley, é a coisa que mais o apavora. Kono parou de se contorcer. Ele não podia estar falando de jeito nenhum. Não podia estar falando de... Não tinha como ele saber daquilo. Não. Ele nunca ia contar o que acontecia no verdadeiro pesadelo. Nunca. Nem 1 milhão de anos. Você vai contar, disse o monstro. Foi por isso que você me chamou. O garoto ficou ainda mais confuso. Chamar? Você? Eu não chamei você. Você me contará a 4ª história. Você me contará a verdade. E se eu não o fizer? Desafiou Kono. O monstro arreganhou os dentes mais uma vez. Então eu o comerei vivo. Sua boca se abriu e ficou enorme. Enorme o bastante para engolir o mundo inteiro. Enorme o bastante para fazer Kono desaparecer para sempre.
Ele se sentou na cama com um grito. Sua cama. Estava na sua cama de novo. Claro que tinha sido um sonho, claro, outra vez. Ele esfregou os olhos com a palma das mãos. Como ia descansar tendo sonhos tão cansativos? Vou beber um pouco de água, pensou, jogando os lençóis para o lado. Depois recomeçaria a noite, esquecendo toda aquela história de sonhos que não fazia sentido e... Ao sair da cama, sentiu algo esguichando sob seus pés. Acendeu a luz. O chão estava coberto de frutinhas vermelhas e venenosas do teixo, que, vai saber como, tinha conseguido atravessar a janela fechada e trancada. Capítulo 6. A avó. Você está sendo um bom menino para sua mãe? A avó de Kono beliscou as bochechas do neto com tanta força que ele jurou que ia sangrar. Ele está sendo muito bom, mãe, respondeu a mãe de Kono, dando uma piscadela para o filho. Ela usava seu lenço azul favorito na cabeça. Então, não precisa castigá-lo com esses apertões. Ah, bobagem, falou sua avó, dando 2 tapinhas de brincadeira em cada bochecha de Kono, que acabaram doendo bastante. Por que você não prepara um chá para nós? Ela sugeriu, mas de um jeito que não parecia um pedido. Quando Kono deixou a sala aliviado, sua avó pôs as mãos na cintura e olhou para a filha. E agora, querida? Ele escutou ao entrar na cozinha. O que a gente faz com você? A avó de Kono não era como as outras avós. Ele já tinha encontrado a avó de Lily várias vezes, e ela sim parecia como as avós deveriam ser, enrugada e sorridente, com cabelos brancos e tudo mais. Preparava refeições com 3 tipos de legumes cozidos para todos, e no Natal ficava rindo à toa, com um pequeno cálice de vinho nas mãos e uma coroa de papel na cabeça. Já a avó de Kono usava calças de alfaiataria, pintava o cabelo para esconder o grisalho e falava coisas que não faziam o menor sentido, tipo, 60 são os novos 50, ou os carros de antigamente é que tinham uma lataria de verdade. O que diabos isso queria dizer? Ela mandava cartões de aniversário por e-mail, discutia sobre vinhos com o garçom e ainda por cima tinha uma empregada. Sua casa conseguia ser pior, cheia de coisas antigas e caras, das quais você não podia chegar perto, como um relógio que ela não deixava nem a faxineira tirar o pó. Isso era outra coisa esquisita. Que tipo de vó tem faxineira? 2 colherinhas de açúcar, sem leite. Ela gritou na direção da cozinha enquanto Kono preparava o chá. Como se ele não soubesse disso depois das 3.000 visitas dela. Obrigada, garoto, disse sua avó quando ele trouxe o chá. Obrigada, querido, falou sua mãe, sorrindo para Kono, fora do campo de visão da mãe dela, e o convidando a se sentar ao seu lado, diante da avó. Ele não se conteve e sorriu um pouco em resposta. Como foi a aula hoje, jovenzinho? Sua avó perguntou. Normal, ele respondeu. Não tinha sido normal. Lily ainda estava soltando fumaça pelo nariz. Harry tinha escondido uma caneta marca-texto sem tampa no fundo da sua mochila. E a senhora Kawan o puxou para um canto para perguntar, com um olhar profundo, como ele estava lidando com a situação. Sabe, disse sua avó, pousando a xícara no pires. Tem uma escola só para garotos maravilhosa, bem perto da minha casa. Andei me informando e parece que a grade curricular é ótima. Uma educação muito superior à que ele deve receber na escola em que está, tenho certeza. Kono a encarou. Este era outro motivo pelo qual ele não gostava das visitas da avó. O que ela tinha acabado de dizer podia ser apenas um tipo comentário snob sobre a sua escola, ou poderia ser outra coisa, uma insinuação sobre um possível futuro, um possível depois.
Kono sentiu toda a raiva crescendo na boca do estômago. Ele está contente com a escola, mãe? Sua mãe falou com rapidez, dirigindo-lhe mais um de seus olhares. Não está, Kono? Kono rangeu os dentes e respondeu. Tá tudo legal lá. Para o jantar, pediram comida chinesa. A avó de Kono não era muito de cozinhar. E era verdade. Toda vez que havia ficado na casa dela, a geladeira tinha um pouco mais que um ovo e meio abacate. Sua mãe estava muito cansada para preparar algo, e mesmo que Kono pudesse cuidar disso, sua avó nem cogitou essa possibilidade. Acabou ficando responsável pela limpeza. Estava despejando as embalagens de alumínio no saco de lixo onde tinha escondido bem no fundo as frutinhas venenosas, quando sua avó parou atrás dele. Precisamos ter uma conversa, garoto, ela disse, se colocando em frente à porta e bloqueando a saída. Eu tenho nome, sabia? Falou Kono, sem parar de empurrar o lixo. E não é garoto. Não banque espertinho, ela respondeu. Continuou parada de braços cruzados. E ele a encarou por um minuto. Ela o encarou de volta e estalou a língua. Não sou sua inimiga, Kono, ela disse. Estou aqui para ajudar sua mãe. Eu sei por que você está aqui, ele rebateu, pegando um pano para limpar uma bancada que já estava brilhando. A avó se aproximou e arrancou o pano de sua mão. Eu estou aqui porque garotos de 13 anos não deveria sair limpando coisas sem que alguém peça. Ele virou o rosto em brasas. Por acaso você ia limpar? Kono, vai embora. A gente não precisa de você. Kono, ela repetiu com mais firmeza. Precisamos falar sobre o que vai acontecer. Não precisamos, não. Ela sempre fica mal depois dos tratamentos. Amanhã já vai estar melhor. Ele a encarou. E daí você pode voltar para a sua casa. Sua avó olhou para o teto e suspirou. Depois esfregou o rosto com as mãos. Ele ficou surpreso ao perceber que ela estava brava. Muito brava. Mas talvez não com ele. Pegou outro pano e continuou a limpeza, só para não ter que encará-la. Esfregou tudo, chegou até a pia e por acaso olhou pela janela. O monstro estava parado no quintal, tão grande quanto o sol poente, observando. Ela vai parecer melhor amanhã. Sua avó continuou com a voz mais rouca. Mas ela não vai estar melhor, Kono. Bom, isso só podia estar errado. Virou de novo. O tratamento está fazendo ela melhorar, porque é assim que isso acontece. Sua avó olhou para ele por um tempo, como se tentasse tomar uma decisão. Você precisa conversar com ela sobre isso, Kono. Desabafou por fim, e então acrescentou como se falasse para si mesmo. Ela precisa falar com você sobre isso. Falar comigo sobre o quê? Perguntou Kono. A avó cruzou os braços. Sobre você ir morar comigo. Kono franziu o senho e por um segundo pareceu que a cozinha tinha ficado mais escura. Por um segundo pareceu que a casa toda estava sacudindo. Por um segundo pareceu que ele seria capaz de abaixar e rasgar todo o chão, desprendendo da terra escura e argilosa. Ele pestanejou. Sua avó estava aguardando uma resposta. Não vou morar com você, disse. Kono, nunca vou morar com você. Vai sim, ela falou fulminante. Sinto muito, mas vai. Eu sei que ela está tentando proteger você, mas acho que é extremamente importante você saber que quando tudo isso acabar, você ainda vai ter um lar, garoto, com alguém que vai te amar e se importar com você. Quando tudo isso acabar, explodiu Kono furioso, você vai embora e a gente vai ficar bem. Kono! Então, os dois escutaram lá da sala. Mamãe? Mamãe?
Sua avó saiu tão apressada da cozinha, quando deu um salto para trás, assustado. Conseguia escutar sua mãe tossindo e sua avó dizendo: "Está tudo bem, querida, está tudo bem." Shhh. Olhou outra vez pela janela da cozinha, ao ir em direção à sala. O monstro tinha desaparecido. Sua avó estava no sofá, amparando sua mãe, esfregando as costas dela enquanto ela vomitava em um pequeno balde que deixava ali só por precaução. Olhou para Kono, mas seu rosto se revelou rígido e completamente impenetrável. Capítulo 7. Histórias selvagens. A casa estava às escuras. A avó tinha colocado a mãe de Kono na cama e depois entrou no quarto do neto e fechou a porta, sem ao menos perguntar se ele queria alguma coisa antes dela ir dormir. Kono ficou deitado, desperto, no sofá. Não achou que ia conseguir dormir. Não depois do que sua avó tinha dito. Não depois de ver como sua mãe tinha ficado naquela noite. Havia-se passado 3 dias desde o tratamento. Ela geralmente começava a se sentir melhor depois desse tempo. Porém, continuava exausta e vomitando, muito além do que deveria. Afastava os pensamentos, mas logo eles retornavam, e ele sempre precisava mandá-los embora de novo. Acabou caindo no sono, mas só teve certeza de que realmente tinha dormido quando o pesadelo começou. Não o pesadelo da árvore, o pesadelo. Aquele do vento rugindo e do chão tremendo e das mãos que acabavam escorregando, mesmo que Kono usasse toda a sua força para não deixá-las escapar. Aquele da queda, dos gritos. "Não!" gritou. O terror o perseguia mesmo acordado, pressionando o peito dele com tanta força que parecia impossível respirar. Sua garganta fechando, seus olhos se enchendo d'água. "Não!" repetiu mais calmo. A casa continuava silenciosa e escura. Ficou prestando atenção por um tempo, mas nada se movia, nenhum barulho feito pela mãe ou pela avó. Espremeu os olhos e enxergou no visor do DVD o horário. 00:07. Só podia. Continuou ouvindo o silêncio com atenção, mas nada aconteceu. Não escutou seu nome. Não escutou o ranger de madeira. Talvez aquilo não parecesse aquela noite. 00:08, indicou o relógio. 00:09. Sentindo-se um pouco irritado, Kono levantou e foi até a cozinha. Olhou pela janela. O monstro estava parado no seu quintal. "Por que demorou tanto?" perguntou o monstro. "Chegou a hora de contar a primeira história", anunciou. Kono não se mexeu na cadeira do jardim. Tinha colocado as pernas para cima e as abraçado, próximo ao peito, pressionando o rosto contra o joelho. "Está ouvindo?" perguntou o monstro. "Não." Sentiu de novo o vento soprar com violência ao seu redor. "Devo ser escutado", bradou o monstro. "Vivo há tanto tempo quanto essa terra. Você me demonstrará o devido respeito." Quando se levantou da cadeira e caminhou até a direção da porta da cozinha. "Aonde você pensa que vai?" perguntou o monstro. Quando se virou bruscamente para ele, seu rosto exibia tanta fúria, tanto sofrimento, que o monstro se endireitou e chegou a arquear as enormes e abundantes sobrancelhas, surpreso. "O que você pensa que sabe?" disparou Kono. "O que você sabe sobre qualquer coisa?" "Eu sei de você, Kono Marley", o monstro respondeu. "Não sabe não", disse. "Senão, saberia que não tenho tempo para escutar histórias chatas e idiotas de uma árvore chata e idiota, que nem é real." "Ah, é?" questionou o monstro. "As frutinhas no chão do seu quarto eram um sonho?" "Quem se importa se não era?" Kono berrou. "São só frutinhas idiotas. Que assustador! Por favor, alguém me salve das frutinhas vermelhas." O monstro observou intrigado. "Que estranho", falou.
Suas palavras me dizem que você tem medo das frutinhas, mas seus atos sugerem o oposto. Você é tão velho quanto a terra e nunca ouviu falar de sarcasmo? Perguntou Connor. Ah, sim, ouvi falar. O monstro respondeu, colocando seus enormes braços de galho na cintura. Mas as pessoas geralmente não ousam falar comigo assim. Dá para não encher o saco? O monstro sacudiu a cabeça, mas não respondeu à pergunta de Connor. É um tanto incomum. Nada do que eu faço parece assustá-lo. Você é só uma árvore, falou o garoto, e ele não conseguia mesmo pensar de outra forma. Apesar de caminhar e falar, apesar de ser maior do que a casa dele e capaz de engoli-lo com uma só mordida, o monstro era ainda, no fim das contas, apenas um teixo. Connor até podia enxergar algumas frutinhas crescendo nas curvas que os galhos faziam no cotovelo dele. E você tem coisas piores para temer, afirmou o monstro. Connor olhou para o chão, depois para a lua, para todos os lugares que não fossem os olhos do monstro. A sensação que vinha com o pesadelo aumentava, transformando tudo em escuridão, fazendo tudo se tornar pesado e impossível. Como se pedisse que ele levantasse as montanhas com as próprias mãos e não permitisse que saísse antes de conseguir. Achei que... começou a dizer, mas precisou tossir antes de continuar. Eu vi que você estava me olhando quando eu briguei com a minha avó e achei que... O que você achou? Perguntou o monstro, quando notou que o garoto não terminaria a frase. Deixa pra lá, respondeu, voltando-se em direção à casa. Você pensou que eu estava aqui para ajudá-lo, falou o monstro. Connor parou. Você pensou que eu poderia ter vindo para derrubar seus inimigos, matar seus dragões. Connor não olhou para trás, mas também não entrou na casa. Você sentiu que era real quando eu disse que você tinha me chamado, que foi por isso que eu vim, não sentiu? Connor se virou. Mas tudo o que você quer é me contar histórias, disse, sem conseguir esconder a decepção em sua voz. Pois essa era a verdade. Sim, ele tinha pensado nisso. Tinha desejado isso. O monstro se ajoelhou para aproximar seu rosto do de Connor. São histórias que contam como derrubei inimigos, disse. Histórias que contam como matei dragões. O garoto piscou diante do olhar fixo que o monstro lhe lançava. Histórias são criaturas selvagens, continuou o monstro. Quando você as liberta, como saber a devastação que elas podem causar? O monstro olhou para cima e o menino acompanhou seu olhar. Ele fitava a janela do quarto de Connor, onde a avó dele estava dormindo. Deixe-me contar uma história de quando saí caminhando, começou o monstro. Deixe-me contar sobre o fim que teve uma rainha má e como fiz para ter certeza que ela nunca mais seria vista. O garoto engoliu em seco e encarou o rosto do monstro. Continua, pediu. Capítulo 8. A primeira história. Muito tempo atrás, narrou o monstro, antes de existir uma cidade com ruas, trens e carros, isso daqui era um lugar cheio de áreas verdes. As árvores cobriam cada morro e cercavam cada trilha. Lançavam sombras em cada riacho e protegia cada casa, pois havia casas, até mesmo naquela época, feitas de pedra e terra. Isso era um reino. O quê? Quando perguntou olhando em volta. Aqui? O monstro se aprumou curioso. Você não sabia? De jeito nenhum. De um reino aqui? Não, disse o garoto. Nem McDonald's a gente tem. Mesmo assim, prosseguiu o monstro, aqui era um reino, pequeno, mas alegre, pois o rei era apenas um rei.
um homem que desenvolveu sua sabedoria aprendendo com as dificuldades da vida. Sua esposa dera luz a 4 filhos fortes. Mas, para preservar a paz, o rei precisou entrar em batalhas. Batalhas contra gigantes e dragões. Batalhas contra lobos negros de olhos vermelhos. Batalhas contra exércitos de homens liderados por grandes magos.